conosco, amém? Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada pelo privilégio de ter o seu amor na nossa vida, ter a tua palavra, ter o teu reino, ter a tua graça. Senhor, como é bom poder pertencer a um Deus de amor, pertencer ao Rei Todo-Poderoso, fiel, justo, verdadeiro que é o Senhor. Pai, obrigada porque o Senhor se importa, obrigada porque o Senhor fala conosco, porque o Senhor tem um interesse, a intenção plena de nos fazer te conhecer sempre, sempre mais profundamente, sempre mais verdadeiramente, Pai. Queremos dizer que nos reunimos aqui na expectativa de conseguir enxergar melhor quem o Senhor é. Conhecer mais sobre a Tua palavra, sobre o Teu amor, sobre a Tua forma de pensar, Pai. Nós precisamos disso, nosso espírito clama por Te conhecer mais e por viver essa Tua vontade, que ela é boa, perfeita e agradável, ainda que ela não vai caber na nossa cabeça, na nossa mente. Senhor, a tua palavra nos diz que os Seus pensamentos são tão altos que a gente não dá conta de atingir. Mas pelo nosso espírito, que ele é imagem e semelhança Tua, o nosso espírito clama por viver isso. Por viver essa vontade que não cabe na nossa mente, que não dá para alcançar, mas que ela é boa, perfeita e agradável. O nosso espírito sabe muito bem. Então eu oro, Pai, para que essa verdade manifesta, para que a grandeza dos Teus pensamentos para nós, que o nosso espírito hoje possa se conectar e receber. E que isso faça mudanças na nossa vida, mudança na nossa família, mudança na nossa casa, mudança na nossa forma de viver. Eu oro por mim, por cada um dos meus irmãos aqui, Pai. Quem está conosco aqui ao vivo e quem vai ver uma gravação e em qualquer época da vida que eu nem sei dizer. Mas eu já abençoo cada um desses meus irmãos. Que o poder do Evangelho os alcance, traga vida e transformação em nome de Jesus. Amém? Tamo junto. Amém. Isso é isso aí. Povo lindo, o que eu quero dizer para vocês hoje? Possivelmente, se você está aqui ou se você, mesmo que você não venha aqui sempre, mas se você em algum momento já ouviu a palavra de Deus, você ouviu e já se familiarizou com o Evangelho, com a palavra sendo dita como o Evangelho, certo? E aí, às vezes a gente pode pensar assim, cara, que o Evangelho, ele é apenas os textos lá do Novo Testamento que vão contar da vida de Jesus. E de fato é, e sem dúvida é. Só que o Evangelho, quando a gente vai olhar sobre o significado e o que é a expectativa de Deus em nos trazer o Evangelho, ele está falando sobre algo que é a manifestação pura e plena do poder de Deus. E entender isso muda tudo. Mas como a gente orou, não é algo que dá para entender aqui com essa cabeça. Não é uma coisa que, se eu tentar colocar dentro de uma caixa, dentro de uma lógica, a gente vai se frustrar, não vai alcançar. Porque o Evangelho, ele é o poder de Deus. E aí a gente vai chegar lá. A gente vai construir junto uma linha, assim, de raciocínio e pensamento. Mas que a ideia é justamente passar por cima. Conseguir nos ajudar a ir além do que seria simplesmente um raciocínio. Porque o Evangelho de Deus, o Evangelho, ele é o poder de Deus na nossa vida. Então vamos lá, vamos construir isso juntos. Nós vamos ler alguns textos. E eu quero que você me acompanhe. De repente você não está com a sua Bíblia fácil. Então não tenta... Se você não está habituado, de repente você tem uma Bíblia física, e se você não está habituado a correr por ela, talvez você vai perder alguns pontos. Enquanto eu estiver lendo, você vai tentar buscar e você não vai me ouvir. Qual que é o meu convite para você? Se atenta, só me ouça ler. Anote o endereço para que você possa buscar depois. Ou até nos mande uma DM para você entrar no grupo do WhatsApp. E lá no grupo do WhatsApp eu sempre vou mandar um resumo de tudo que a gente falou aqui, para ficar fácil o seu estudo. Mas te aconselho a você ouvir, para capturar no teu espírito, amém? Então vamos lá, olha só. Pois não me envergonho, Romanos 1,16, pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. E aí Romanos 15,18, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra, por obras,
por força, sinais, prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém até a circunvizinhança, até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Olha só, o que isso aqui está dizendo? Paulo aqui aos Romanos está falando assim, escuta, eu não me envergonho desse Evangelho. Paulo, eu não sei o quanto você sabe disso, mas Paulo ele era um dos homens mais eruditos da época dele. Assim, ele era extremamente conhecedor da sabedoria humana, estudado, foi criado, é como se ele fosse criado com uma base estrutural do maior nível de conhecimento intelectual, de acesso, de poder, de autoridade. Ele era um cara extremamente letrado. Então, assim, ó, não é qualquer pessoa que está falando isso aqui, beleza? Então, Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho, ele é poder de Deus. Ele é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então, este homem erudito, que antes a gente poderia pegar alguém que fala assim, cara, não tem lógica em qualquer tipo de conhecimento que não seja provado, que não seja literal, que racionalmente não consiga absorver. Este homem que veio deste nível, ele chega e fala assim, escuta, o Evangelho é poder de Deus para aquele que crê. Ele é poder de Deus para aquele que crê. Não é para todos. Aliás, é para todos. Mas quem que vivencia? Aquele que crê. Então ele começa a falar que assim, olha, este Evangelho, ele não é simplesmente uma mensagem. Ou melhor, ele é uma mensagem simples, mas extremamente poderosa. É por isso que não cabe na nossa mente. É por isso que quando a palavra vai nos ensinar que a gente vai viver uma transformação, uma mudança real, quando a gente efetivamente crê no poder do Evangelho, ela está dizendo que este Evangelho, esta mensagem da cruz, que Deus veio ao mundo, entregou a vida por nós, morreu no nosso lugar e nos entregou a possibilidade de ser feito filho de Deus, para que a gente ande à medida do que Ele nos ensinou pela palavra. E que ao viver essa vida, isso muda tudo. Crer nisso é muito além do que algo intelectualmente seja possível entender. É ilógico. Crer no Evangelho vai fazer com que você e eu, para viver de fato o poder que isso gera em nós, a gente precisa abrir mão da lógica. Camis, onde você quer chegar? Talvez, como na minha vida, você também já passou por circunstâncias que você olha assim e fala assim, cara, eu não tenho como resolver isso. Eu não tenho saída. Não tem saída para essa guerra na saúde. Não tem saída para essa guerra financeira. Não tem saída para essa guerra no relacionamento. Não tem saída para eu aprender determinado tema. Não tem saída para eu vencer esse medo. Não tem saída para eu vencer essa depressão. Não tem saída para poder vencer esse vício. Humanamente não dá. Mas esse é o ponto do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus manifesto e ele só é possível ser acessado por aquele que crê. Eu preciso crer nesta loucura para o ser humano. Nessa loucura de que aonde vem um diagnóstico médico, eu pego o poder do Evangelho e eu aplico com uma oração verdadeira, clamando ao Senhor, sabendo, Senhor, o Senhor levou naquela cruz toda a enfermidade, por isso eu creio. Só que é o tipo de coisa que ela não vai funcionar de boca. Por isso que não cabe na religião. A religião pode interpretar algo e procurar falar assim, não, faz sentido, tem coerência, né? tem uma lógica para que tal coisa funcione. O Evangelho não tem lógica, não humana. Ele tem a lógica do Deus Altíssimo e a gente vai continuar aqui. Eu vou ler mais alguns pontos. O poder de Deus está no Evangelho, Paulo mesmo podendo falar sobre muitas coisas. Ele escolheu pregar apenas a mensagem de Cristo, pois ele sabia que só ela tem o poder de transformar a vida. Você imagina assim, ó, como a palavra de Deus ela é perfeita. O Senhor não vem com uma lista de coisas que tem que ser ensinado. Ele não fala assim, olha, comece a ensinar sobre boas práticas. Não, comece a ensinar seu filho sobre moral. Comece a ensinar sobre aspectos de conhecimento financeiro. Não.
A palavra, ela tem um cerne e fala assim, ensine sobre o evangelho, que é a mensagem de Cristo. Uma vida com Cristo, a entrega para Ele. Por quê? Porque isso é a base de tudo. Toda transformação na nossa vida começa quando a gente realmente tem um encontro com Jesus. Tudo. Porque se eu entendo a Cristo, se eu creio em Cristo de verdade, é impossível que a nossa vida fique igual. Não tem como. Porque Cristo é transformação. Estar em Cristo é movimento. Então, qual é a mensagem? Quais são essas boas novas? As boas novas é que Jesus, Deus se fez homem para mostrar para nós um estilo de vida, uma forma de viver. Uma forma de viver por Ele, por meio dEle. E que vai nos trazer convites diários para a gente agir de forma com que para este mundo é loucura. É loucura, é loucura. Exemplo, eu me lembro há não muito tempo atrás mesmo, às vezes em situações assim muito extremas de dificuldade financeira. E eu gosto de pensar que minha mãe me ensinou muito sobre fé na prática. E eu, crendo em Deus, imagina só, eu era alguém que cria em Deus, que estava na igreja sempre. Mas nós passamos por fases assim, financeiras realmente desafiadoras juntos. E aí teve uma vez que a gente passou por uma situação onde nós poderíamos, sei lá, perder a casa. Literalmente, ficar sem ter aonde morar. E aí eu me lembro que eu falava para ela assim, você vai fazer o quê? Quando o cara bater na porta ali, mandando você sair, você vai fazer o quê? Você vai orar? Essa minha fala, ela era uma mistura de uma arrogância, de alguém que não crê, mas também de um desespero, de alguém que não sabe crer. Porque conhecia o Evangelho, conhecia essa mensagem, ouvi falar. Só que o Evangelho como poder de Deus, ele vai ser visto ali na hora mesmo, é no fogo. E aí minha mãe, ela olhava para mim assim e falava assim, eu não sei te responder. Eu só sei que eu só tenho ao Senhor. Eu vou fazer o melhor do que me cabe, tudo que eu posso, estiver no meu controle. Mas o demais, eu só posso crer nele. E cara, isso era tão maluco, isso não cabia na minha cabeça. Por quê? Porque eu cria de fato em Deus. Eu tinha um relacionamento com Ele. Mas o meu nível de fé, de entendimento desse evangelho como poder de Deus ainda estava em um nível. Então quando eu olhava para isso, eu falava assim, beleza, você vai esperar até quando? Você vai esperar essa circunstância chegar, essa água te afogar? E ela respondeu, olha, eu não sei. Eu só sei que eu só tenho o Senhor. E aí a minha cabeça travava. Mas hoje, e eu glorifico a Deus por isso, Ele foi me conduzindo nível a nível, a ponto de que eu, em outras circunstâncias, eu aprendi a dizer também, eu não sei, eu só sei que eu só tenho Ele. É maravilhoso quando eu olho para trás e eu vejo que em algumas circunstâncias eu era essa que falou, você vai fazer o quê quando bater na tua porta? Quando a água te afogar, você vai fazer o quê? Naquele momento a minha mãe disse, eu não sei. E hoje eu já passei por circunstâncias onde eu cheguei para uma outra pessoa e falei assim, eu não sei, eu só sei que eu só tenho Ele. Como isso é maravilhoso, porque assim como a minha mãe viu milagres, eu tenho visto milagres cada vez mais inimagináveis na minha vida. Mas é por isso que o Evangelho é só para quem crê. E por que eu estou te contando isso? Para poder te dizer que uma das coisas mais poderosas que o Evangelho quer fazer conosco é nos livrar de nós. Nos livrar dessa incredulidade que está lá e não é sobre estar na igreja. Podemos estar na igreja, eu estava. Mas o meu nível de entendimento de que o Evangelho é poder de Deus ainda estava limitado. Tinha circunstâncias que elas pareciam tão loucas que não cabia na minha mente. E o que eu precisava fazer? Entender que não cabe mesmo. Mas que o Evangelho é poder de Deus. Mas de que o Evangelho é o poder de Deus manifesto. O que eu preciso fazer para viver isso? Crer. E talvez, se você for um pouquinho parecido comigo, você vai falar assim, tá bom, mas como é que é esse negócio de crer? Como é que é, Camila, que eu sei que eu tô crendo?
é pisar na água. É chegar na situação aonde você vai e você enfrenta. É onde você simplesmente vai dando passo depois do outro, diante de circunstâncias que na sua cabeça, na minha cabeça, não cabe. Escute, Deus não cabe na lógica humana. Ele quer nos levar a literalmente entender que o Evangelho não cabe na lógica humana. E isso não é sobre ser irresponsável, como por exemplo, eu te dei um exemplo de algo financeiro, eu poderia dar um exemplo de algo na saúde. Eu poderia dar um exemplo de algo relacional. A gente pode ter exemplo de qualquer área. O ponto não é assim, ó, eu vou lá, negligencio e, não, depois Deus dá um jeito. De Deus não se zomba. De Deus, Deus não é menino. Eu estou falando de circunstância onde realmente, verdadeiramente, não existe como solucionar. Mas quando eu creio no meu Deus, e eu sei que Ele é soberano, eu sei que quem Ele é, quando eu acredito que aquela obra na cruz ela foi suficiente, e se Ele teve condição de salvar a humanidade naquela cruz, Ele tem condição de me salvar no momento que eu estou, Ele tem condição de me arrancar da dificuldade que eu estou, do buraco que eu estou, do medo que eu estou, da tristeza que eu estou, da ansiedade que eu estou. Mas eu preciso me permitir entrar na situação e simplesmente crer. Parece tão fácil falar isso, né? E falar de fato mas como é difícil viver. Como é difícil viver, mas como é maravilhoso viver. O Senhor talvez quer dizer para mim e para você o que Ele falou para Moisés. Por que clamas a mim? Toca nessa água. Você imagina isso? Para um pouquinho para pensar se tem alguma lógica nisso. Atrás de você, inimigos armados até o dente. Pronto assim, ó, bufando para matar. Aí você tem um povo, uma multidão, uma muvuca de gente. Milhares e milhares de pessoas. Entre elas, homens, mulheres, crianças, pessoas doentes, pessoas saudáveis, anciãos. Imagina assim, ó, tudo. E você na sua frente tem um mar, meu Deus. E aí você vai fazer o seguinte, você vai perguntar para Deus, Senhor, o que eu faço? Ele fala assim, por que você clama a mim? Toca nessa água. Em outras palavras, está dizendo assim, ó, crer é agir, crer é movimento. Crer é pegar, se o Senhor ensina que Ele é fazedor de caminhos, anda, toca nessa água. Se a gente esperar fazer conta com a cabeça, a gente nunca vai pisar nessa água, porque não tem lógica nenhuma. Não faz nenhum sentido humano. E talvez esse é o ponto, de que a nossa vida está ainda uma vida comum. Talvez como eu, você amava Jesus. Lá atrás eu amava Jesus. Vivi uma vida de boa índole, de caráter, de integridade. Só que Deus tem muito mais. Tudo isso é muito bom. Ser uma pessoa boa, de respeito, de integridade, que vai à igreja, que serve ao Senhor, que ama as pessoas, isso é maravilhoso, sem dúvida. Mas o Evangelho é tão mais do que isso. O Evangelho não é uma lista de regras que é moralmente adequadas. O Evangelho é poder de Deus. É viver milagre de verdade. É conseguir olhar para as coisas que a gente está passando e não se apequenar. Não ir para uma vida média. E eu não estou falando de meter o louco, de arriscar sem o Senhor instruir, não, mas eu estou falando desse ousar, de crer que o Evangelho é poder, ele pode sim mudar qualquer situação, e é uma questão que eu preciso no meu espírito, você precisa no teu espírito caminhar para viver, porque clamas a mim, toca nessa água. Qual é o mar? Qual é a situação que você sabe, porque sabe, que o Senhor está querendo te levar para um nível maior? Por meio de crer que o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho não ele não é intelectual. O Evangelho não cabe na minha cabeça e na sua, não cabe. Se a gente esperar agir com o caixa profundo no banco perfeito, a gente não vai fazer o que Deus sonhou para nós fazermos, para que a gente faça. Porque não vai caber, não vai caber. E disse-lhe, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, Marcos 16:15. O termo Evangelho é grego e significa uma boa mensagem, ou boa notícia, boas novas.
Em hebraico é bezorá. Até bonito, eu gosto dessa palavra, bezorá. Ela é usada para anúncio mesmo, para pronunciamento de uma notícia boa, de uma mensagem boa. E aí, qual que é o ponto disso? Quando Jesus, ele vem como uma mensagem, pode parecer uma coisa, não parece tipo simples demais? Cara, é uma mensagem. Agora eu queria que você parasse para pensar no poder que uma mensagem tem. Você sabia que a comunicação, o comunicar algo, o tornar comum, ele pode mudar o curso de qualquer coisa? Para pensar na tua realidade, assim, ó. Algo que a gente fala, ele tem poder de mudar o que uma pessoa pensa, o que uma pessoa sente. Quando você está criando algo, quando a gente fala, quando a gente traz uma mensagem, quando traz um direcionamento, quando a gente traz uma informação sobre aquilo, você muda o curso das coisas. A mensagem, ela tem poder transformador. Uma mensagem, ela pode trazer medo ou paz. Uma mensagem pode trazer conforto ou desespero, ou desesperança. Uma mensagem pode levantar uma pessoa da cama que estava prostrada, ou pode pegar uma pessoa que estava no auge e levar ela para uma tristeza profunda. Mensagem parece algo simples, mas ela é totalmente poderosa. As maiores manipulações da humanidade, elas começaram com uma mensagem. Você sabia que quando a gente faz um estudo sobre a construção de ideologias, elas vêm por micromensagens que você vai colocando em lugares estratégicos? E isso é estudo mesmo. Quando você vai manipular uma massa, você manipula pela mensagem. Porque a mensagem forma pensamento. A mensagem forma formas de pensar, estrutura de pensamento. Então, a mensagem, que às vezes a gente não faz ideia, que a gente parece uma coisa simples, é só algo que foi dito. Não. Mensagem é algo que tem poder de transformação. Então, quando o Senhor se manifesta como mensagem, Ele já sabe a estrutura que nós temos. Só que o ponto, qual que ainda é a maior grandeza disso ainda? O que ainda é mais poderoso ainda, quando se fala do Evangelho? Que não é só o ato de que a mensagem em si, ela já naturalmente é transformadora. É que a mensagem do Evangelho, ela é contramão do mundo. Ela é ilógica, ela é a manifestação de Deus, ela é Deus manifesto, que não cabe na nossa estrutura, que não cabe na nossa conta bancária, que não cabe na nossa força, que não cabe nas nossas habilidades, que não cabe nas nossas experiências, que não cabe no que a gente já conquistou, que não cabe na herança que a gente teve familiar, não cabe. É poder de Deus. É por isso que você pega e às vezes vê uma pessoa que ela acabou de se converter e do nada essa pessoa começa a ter uma sabedoria profunda entre conhecer a palavra e você começa a ver mudança na vida dela, que ela largou completamente uma coisa, alguém que era viciado por anos, que de repente do dia para a noite ela larga o vício. Não faz sentido humano, porque é poder de Deus. Deus faz o que Ele quer. Ele é soberano. Se você e eu crermos, nós veremos a glória de Deus. Se você e eu acreditarmos nesta mensagem, se você e eu pegarmos essa mensagem e não simplesmente lidar como ela, como algo comum, mas se a gente olhar para o Evangelho e entender que o Evangelho é poder de Deus, a gente jamais vai permanecer numa vida igual. Não tem como. Não tem como. Por isso que Paulo, que tinha poder para falar sobre inúmeras coisas, inúmeros níveis de conhecimento, ele fala assim, escuta, eu só vou falar do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Não tem nada que eu possa te ensinar que vai mudar mais a tua vida do que o Evangelho. É isso que Paulo estava dizendo. Não tem nada, diante de toda a minha vasta sabedoria, conhecimento, estudo por anos, não tem nada. E isso eu tenho como lixo diante da grandeza do Evangelho. Isso não é poético, galera. Isso é prático. É porque ele viu o manifesto. A minha oração hoje, assim, de verdade, é que a gente se permita ir e caminhar, pisar na água para viver esse poder. É na vida cotidiana. É no desafio que você está enfrentando aí agora. Esses dias eu e meu marido, a gente estava enfrentando um desafio técnico muito grande para execução, para entrega de um projeto.
Projeto muito importante, não só pelo projeto em si, mas por todo o desdobramento que ele vai dar. Ele tem um desdobramento exponencial para coisas que nós sabemos, inclusive, que Deus nos chamou para fazer. Nos chamou como família, em vários quesitos assim, do evangelho do reino mesmo, de espalhar o evangelho. Só que a gente se deparou com uma questão técnica que é assim, ó, nós travamos. Por quê? Algo que deveria seguir uma lógica humana, funcional, que estava fluindo muito bem, porque tinha uma coerência, humanamente fazendo, estava tudo dentro do que precisava. De repente, assim, ó, simplesmente travou. Não andava, não avançava, quebrava. Tecnicamente explicando, é como se você tem uma estrutura, você está construindo um prédio, você fez todo um desenho daquele prédio, você sabe tecnicamente como aplicar aquele prédio, você criou a pavimentação daquele prédio, mas ele no meio do caminho começa a desmoronar. E aí você olha, você não sabe caminhos para reconstruir. Desesperador, 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 acredite. Só que o que o Senhor queria nos levar nesse tempo junto, como casal mesmo, Senhor? Os dois juntos viveram uma experiência nova, espiritualmente falando. É justamente abrir mão da lógica. Naquele momento a gente teve que orar e falar, Senhor, não faz sentido o que está acontecendo. Eu não sei explicar. Eu não sei explicar como isso se desdobrou desse jeito. E pior, a gente não sabe como sair deste trilho. Nós precisamos do Senhor. Mas nós cremos que o Senhor é aquele que faz caminho no deserto. O Senhor é fazedor de caminhos. A palavra diz isso. Existem textos que falam que o Senhor é aquele, que ele justamente se apresenta assim. Até no inglês é usada a palavra waymaker, que não tem uma tradução exata para o português. Mas é literalmente assim, ó, aquele que faz caminho onde não existe. Deus não precisa de que A esteja aqui para que ele faça B. Por isso que do nada ele criou. Haja luz. É de Deus que nasce. E aí, quando a gente ouve isso, fala, beleza, ok. Agora a pergunta é, naquela situação que você está vivendo no teu dia a dia, tem coisa que não tem, quando você olha, não tem base para se construir. Deus está esperando que a nossa fé se manifeste para crer que Ele faz caminho da onde não há, faz brotar água onde é seco, é deserto. E aí, o Senhor nos levou para essa experiência, da onde não tinha caminho para resolver. A gente se rendeu e falou, Senhor, nós somos teus, a gente não tem para onde ir. Não faz sentido o que está acontecendo, não tem lógica. Mas nós abrimos mão da lógica. Nós abrimos mão de entender com a nossa cabeça. Nós não damos conta. Mas nós cremos no teu poder, nós cremos que o Senhor nos chamou para algo que é muito maior do que nós. Nós cremos que o Evangelho é poder de Deus, nós cremos que o Senhor é fazedor de caminhos, nós cremos que o Evangelho é o poder de Deus manifesta na nossa vida. Senhor, nós te clamamos e nós vivemos uma experiência espetacular. Meu Deus! Como isso é maravilhoso, meu irmão. Meu desejo, se eu pudesse olhar nos teus olhos agora, aí aonde você está, eu te diria, clame ao doce Espírito Santo para fortalecer a tua fé, para ampliar o entendimento do teu espírito, para que esta convicção, a clareza de que este evangelho do reino, ele não é uma religião, ele não é algo intelectual, ele não cabe na minha mente, na sua mente. Ele é o poder do nosso Deus, que faz caminhos aonde não existe, que cria coisas. Nosso Deus é criador. Ele pode dar jeito em qualquer circunstância, ele pode dar jeito nas nossas finanças, ele pode dar jeito no nosso casamento, ele pode dar jeito no nosso interior bagunçado, ele pode dar jeito na nossa instabilidade emocional, ele pode dar jeito na nossa dificuldade de criação com nossos filhos, ele pode dar jeito. Eu só preciso olhar para este evangelho do reino e não tentar colocar na lógica humana, porque ele não vai caber nunca ali.
O Senhor me chamou e te chamou para viver isso. Como isso é maravilhoso. Como é maravilhoso. Como é maravilhoso. Viver isso na prática. Viver isso na prática. É muito mais do que só a gente ir à igreja. Como eu comentei com você da minha própria experiência, vivi tantos anos e realmente amava Jesus. Mas o Senhor quer nos levar para um nível maior. Um nível maior. Deus quer que a gente pise na água. Deus quer que a gente avance mais. Deus quer que a gente possa olhar para as coisas que estão acontecendo na nossa vida e falar assim: eu declaro o Evangelho do Reino nesse lugar. Esta mensagem da cruz, do Deus Todo-Poderoso que veio, que morreu no meu lugar para me fazer filho. Esse Deus que diz que Ele é Todo-Poderoso, que cria onde não há caminho, que liberta, se a gente colocar isso em prática. A gente vai olhar para as maldições hereditárias da nossa família e a gente vai saber que não é loucura combatê-las. O Evangelho do Reino nos permite isso. A gente vai olhar para a nossa, talvez, limitação de conhecimento, mas não vai se apequenar. Vai enfrentar e vai falar assim: eu consigo fazer sim. Se Deus me colocou no coração, se eu sei que Ele está falando comigo e Deus fala conosco. O ponto é o nosso ouvido estar pronto para ouvir. Você sabia que na época de Jesus existiam aqueles que queriam provas de que Jesus era o... Eu quero evidências, né? Os fariseus. Eu quero evidência. Como é que você se diz filho de Deus? Eu quero evidência. E aí, mesmo Jesus, que ressuscitou mortos, curava enfermo para onde ia, juntava multidões que foram sendo mudadas, morreu numa cruz e ressuscitou. Não faltaram evidências. Só que o coração daqueles homens não estava aberto para receber o Evangelho do Reino. Não há evidência que cabe para um coração que não está aberto. A pergunta que o Senhor faz para nós é: o que nós estamos esperando mais que aconteça para que a gente mergulhe nesse Evangelho, mergulhe nessa fé verdadeira? Porque não vai acontecer mais nada, já aconteceu tudo. Cristo morreu na cruz. Cristo morreu na cruz para que a gente olhasse para a nossa família e não aceitasse que ela não estivesse rendida ao Senhor. Cristo morreu naquela cruz para que a gente olhasse para a nossa própria vida e não aceitasse uma vida morna sem Ele. O Evangelho é para quem crê. Precisa crer. Fé é certeza, fé é conhecer a Deus. Coríntios 1, 18 e 24 é um texto longo, mas eu queria que você me ouvisse. A gente já está indo para o final. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está, ó sábio? Onde, ó escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para o que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Crer vai nos fazer ter que, em alguns momentos, passar por doido. Alguém vai perguntar assim: mas você não está enxergando a situação que você está? Você não vai fazer nada? Eu não sei te responder, mas eu sei que eu tenho um Deus. Eu sei que Ele é fiel. Mas o que você vai fazer? Você não vai fazer isso? Eu não sei te dizer. Mas eu sei quem é meu Deus. Será que a gente está pronto para ser louco para esse mundo?
Eu tive uma pequena cirurgia no ano passado e teve uma hora que eu tinha que tomar. A médica tinha passado um monte de remédio. Um monte de remédio e tal. E eu sou uma pessoa diligente, eu sigo as instruções dos médicos, sou grata a Deus pelos médicos. Mas eu ouço o meu espírito, eu aprendi a ouvir meu espírito. E aí teve um momento que eu tive o entendimento de que eu não deveria tomar aquele remédio mais. Na sequência, na quantidade que o médico tinha passado. Camila, mas você é maluca, você é médica? Não, não sou médica. Mas eu tenho um Deus maravilhoso. E aí eu entendi no meu espírito que eu não deveria tomar aquele remédio mais. Meu marido na época ficou bravo. Ele falou assim, eu não acredito que você vai fazer isso. Isso é irresponsabilidade. Eu falei assim, amor, eu não sei te dizer, mas eu só sei que eu não deveria. Resumo da ópera. Passaram-se alguns dias e eu precisei que uma enfermeira viesse aqui em casa para me atender. E eu comentei com ela que eu tinha deixado de tomar tal remédio. E aí ela falou assim, cara, que bom que você não tomou. Porque quando a doutora prescreveu, ela não sabia de tal e tal informação. Se você tomasse, ia ter feito mais mal do que bem para você. Nosso Deus é fiel, meu povo. Ouça o Senhor. Ouça o teu Pai falar com você. Ouça o doce Espírito. Tenha coragem de dizer, eu não sei como eu sei, mas eu só sei que eu sei o meu Deus vive. E o Evangelho é poder de Deus. Essa vida vivida com Ele é deliciosa. Alguns dias são desafiadores e difíceis, outros são maravilhosos. Mas no final, nada se compara a viver uma vida real, genuína, de um evangelho prático na nossa história. A nossa família, as nossas vizinhanças, o nosso próprio Espírito clama para que eu e você possamos viver isso de verdade. O evangelho é loucura. Deixa essa loucura balançar a nossa vida comum. Deixa essa loucura arrancar de nós a sabedoria humana, que é caída, que é carnal, que ela é vazia, e deixar entrar essa sabedoria poderosa, incalculável, que é o poder de Deus se manifestando pela mensagem da cruz, suficiente. Eu tenho testemunho, amém. Você vai falar, Su, eu vou querer abrir aqui daqui a alguns minutinhos. E eu estou indo para o final, vou ler mais alguns textos apenas. Mais alguns textos para a gente ir para o final. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. 1 Coríntios 1, 27. E aí, 1 Tessalonicenses 1, 5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra. Sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como vocês sabem ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Assim como vocês me conhecem, nos conhecem, podem tocar. O Evangelho, ele é poder de Deus real, vivo, para aquele que crê. Então, assim, ó, se você, de repente, olha e fala assim, ó, eu não consigo viver isso. Eu quero te desafiar. Peça ao Senhor que te ajude. Você sabia que a palavra conta de um homem que ele orou assim, Senhor, me ajuda na minha incredulidade? Você sabia disso? Olha que coisa, olha que atitude simples e poderosa. Muitas vezes, eu oro ao Senhor. Pai, eu estou diante de uma situação que eu não dou conta. Me ajuda na minha incredulidade. Nosso Deus não espera que a gente esteja pronto. Ele está. Ele espera um coração desejoso de viver a vontade dele. Ele espera de nós verdade, uma atitude genuína. Deus não quer que a gente pareça que a gente está bem. Ele espera que você e eu possa olhar no olho dele e falar a real. Senhor, eu não dou conta de fazer. Mas eu sei que em ti eu posso, me ajuda na minha incredulidade. 1 Coríntios 2, 4, 5. A minha palavra e a minha pregação não consiste em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo fala isso aqui. Aquele Paulo que eu te falei, erudito, conhecedor de tantas coisas. Um homem da realeza, podemos dizer assim.
Ele falou, eu não falo por persuasão, não preciso. Eu te mostro esse evangelho que é poder. Eu te mostro esse evangelho que é poder. 2 últimos textos, 1 Coríntios 2, 6, 9. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, mas a dos poderosos desta época que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistérios, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Por quê? Porque não cabe. Se eu quiser guardar a sabedoria humana, eu não alcanço a sabedoria do Senhor, porque elas são inversas. Elas são inversas. Eu preciso abrir mão da lógica. Eu preciso abrir mão da sabedoria humana. Se eu quiser a sabedoria de Deus, se eu quiser esse poder do Evangelho, é necessário se esvaziar. Os eruditos, os poderosos deste século não conheceram essa sabedoria. Não conheceram, não deram conta. Por quê? Porque tem que se esvaziar. E aí continuando. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não dá conta. Esse olho humano não consegue ver. Essa caixa, essa mente humana não dá conta de alcançar. Eu preciso me esvaziar. Eu preciso desejar com o meu Espírito, Senhor, eu entendo que eu não entendo. Eu aceito que eu não dou conta. Eu aceito que eu não consigo interpretar isso. Eu sei que eu não consigo digerir isso, mas eu anseio e desejo viver esse evangelho, viver esse poder de Deus. Em nome de Jesus. O poder de Deus está entre nós para operar milagres e para nos transformar. Cheios de fé e de ousadia, a gente deve anunciar com a nossa própria vida essas boas novas. Como nós fizemos, como fizeram os discípulos de Jesus, que a gente, com o nosso testemunho, com uma vida verdadeira, genuína, simples, cotidiana, a gente consiga mostrar o poder do Evangelho do Reino. Em nome de Jesus. Amém. Antes de orar, eu vou dar a palavra aqui para a Su, que vai falar. Eu vou tirar meu fone, Su, para que as pessoas também do Instagram possam ouvir. Acho que essa é a única forma da gente fazer. Me dá um minutinho, que eu vou tirar meu fone aqui. Pronto. E agora eu acho que todos podem ouvir. Testa, fala para mim, por favor, Su. Peraí, agora fala de novo, boa noite. Aí. Agora acho que tá ouvindo. Boa. Tá ouvindo? Boa. Sim, agora sim. Boa noite, graça e paz. Boa Que Deus noite. abençoe a vida de vocês. Amém. Como é sabido, né? Eu só assumi semana passada, mas há 15 dias atrás eu passei por um processo cirúrgico, né? Sim. Você comenta. Para retirada de um tumor que aparentemente estava no ovário esquerdo. Aí abriram, fiz a cirurgia, abriram, né? Só que ele não estava no ovário esquerdo. Ele estava naquela cavidade pélvica que a gente tem, né? E ali onde passa, e ele está envolto ainda no nervo ciático e nas veias principais que regam, né? Sim, irradiam, né? Os órgãos e as pernas. Abriram e aí começaram a mexer nele e aí começou... Pelo que a explicação do médico deu princípio de hemorragia. E aí o Espírito Santo, quando eu voltei, Sim. aí eles não mexeram, né? Só tiraram umas partes, Sim. levaram para biópsia e não deu nada, graças a Deus. Glória a Deus. Não deu tumor maligno, né? Não deu nada. Mas fecharam e não mexeram no cisto. E aí, quando eu cheguei no quarto e deitei na outra cama, o Espírito Santo falou comigo, né? Que deu um grande livramento, porque era para você ter hemorragia e você ia morrer na mesa cirúrgica. Senhor. Então, a gente vê o cuidado de Deus nos mínimos pequenos detalhes. É isso, né? aí. Então, eu recebi um grande livramento e foi livramento de morte mesmo, Amém. Porque já não era mais para eu estar conversando com vocês, não. Então... Glória a Deus por isso. Confirmado isso dia após dia, assim, sabe? Sim, Deus é maravilhoso. Eu louvo a Deus por isso, sabe? Porque o Senhor Ele é tão poderoso, Ele cuida de nós nos pequenos detalhes e muitas vezes Ele está falando conosco o tempo inteiro. Sim. E a gente não consegue ouvir a voz, né? Sim. Então é isso que você pregou hoje, é isso que você falou.
Quando a gente tem essa intimidade, o Senhor, Ele fala conosco o tempo inteiro e a gente vê manifestar os milagres, né? Sim. Vê manifestar a glória dele. Sim. E aí eu passei por um outro, fiquei internada 6 dias e passei por um outro procedimento. Fizeram uma biópsia, mas não foi agora, foi por vídeo, né? Para poder tirar um pedaço, aí eles conseguiram tirar um pedaço desse cisto que estava, e agora eu estou aguardando o resultado da biópsia, mas crendo que não vai ser nada e a vitória vai ser certa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, Su. Obrigada por compartilhar. É isso. Nosso doce Espírito fala com a gente e o poder vem. Amém. Fica aí que a gente vai orar por você, vamos orar por todos nós, vamos orar especificamente por você. Que venha a manifestação completa da cura do Senhor, da vontade dele, boa, perfeita e agradável sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, gente. E se mais alguém quiser comentar algo, ou trazer um testemunho, ou pedir uma oração, ou coloca no chat, ou já abre o microfone aqui no Instagram também. E aí a gente vai ter o privilégio de orar juntos. Amém? Eu queria contar. Manda. Aê. Oi, Ari. Você que tá ouvindo aqui é a Ariana que tá falando agora. Manda. Gente, a paz, eu vou contar um, mas não é meu, tá? É que eu queria falar algo lá na Novidade de Vida. Nós fizemos um culto de batismo, né? Há uns dias atrás. Sim. Foi maravilhoso, muitas pessoas se batizaram. Top. Tínhamos 34 pessoas para se batizar. 30 confirmaram a presença e foram. E das 34, 30 estavam lá. E 4 aceitaram na hora. Que legal. O pastor Aguinaldo fez um apelo e aí essas pessoas aceitaram. Uma dessas pessoas era uma moça, ela não é daqui, ela é do Rio. E a amiga dela mandou uma mensagem para ela convidando que ela ia se batizar e gostaria muito que ela tivesse. Ela veio do Rio de Janeiro para São Paulo para assistir o batismo e ela falou que o Senhor falou com ela. Era a primeira vez que ela estava indo na igreja, o Senhor falou com ela e ela aceitou se batizar. Que da hora. Se batizou lá. Aí, esse domingo que passou, eu servi na recepção da igreja e a amiga dela me procurou e disse assim, olha, eu preciso que vocês entrem em oração pela minha amiga. Ela veio aqui assistir meu batismo, se batizou, mas 2 dias depois ela foi para o hospital e está na UTI. Uau! E a gente está muito preocupado com ela. Eu não tenho como eu te dar informações agora direito de como foi, mas assim, ora por ela, tal. Eu entrei em contato com o pessoal do pastoral, avisei que estava acontecendo. Mas hoje a gente entrou em contato, ela já está em casa, tá bem, né? Então a gente ficou super feliz porque nós cremos que foi com certeza um livramento do Senhor, né? Não é à toa que ela veio do Rio de Janeiro pra cá para assistir o batismo da amiga, ela se batizar. 2 dias depois do batismo dela, ela foi parar na UTI. Ela nem voltou pro Rio, ela ficou aqui no hospital de São Paulo, internada aqui. Sim. A gente não sabe ainda detalhes, mas bate muito com o que você falou hoje na CAP, né, Camis? Então, eu falei, não, vou passar esse testemunho porque a gente precisa de ouvir o Senhor. Sim. Talvez se ela tivesse ficado sentadinha na cadeira, porque foi um apelo para aceitar Jesus, né? Então, o pastor Aguinaldo fez um apelo de quem gostaria de entregar sua vida a Cristo, de conhecer como o único e fiel Salvador. E, assim, muitas pessoas às vezes não vão porque se sentem envergonhados ou porque acham, eu preciso de estar preparado, né? Mas ela não se envergonhou, ela foi. E 2 dias depois ela teve essa experiência no hospital, ficou internada, a menina falou que chegou até a ir para UTI. Caramba. Então, assim, eu acredito que esse batismo foi uma libertação para ela. Sim. Né? Nós cremos muito nisso. Ela já está em casa, a gente não sabe ainda o que aconteceu direitinho, mas a amiga dela falou que ela já está bem. Glória já está a Deus. em casa. E aí o pessoal do pastoral vai entrar em contato com ela. Mas assim, o pessoal do pastoral orou, né? Quando a gente ficou sabendo da notícia. Sim. Mas enfim, é isso. Maravilhoso. Deus se manifesta em cada detalhe e eu quero aproveitar esse testemunho, então, para poder abrir um momento importante aqui. O Senhor tem para mim e para você uma nova história. E talvez você está aqui ou você está vendo essa gravação em uma época que eu nem faço ideia. Mas algo que a gente tem aprendido é que quando existe um testemunho, há uma liberação de uma unção sobre aquilo também. E a gente falou sobre um momento importantíssimo. Se você ouviu o testemunho dessa moça, ela entregou a vida dela para Jesus. E é se entregar nessa experiência pessoal,
pode trazer para ela talvez uma libertação, uma proteção de algo que a gente não faz nem ideia. Só que existe algo mais profundo do que uma libertação de uma cura, de uma doença. Existe algo maior do que ser livre de talvez uma situação de uma enfermidade de morte. Talvez essa moça pode ter sido livrada disso, mas sabe do que mais do que isso ela foi livrada? Da morte espiritual. A palavra diz que você e eu pecamos, todo ser humano pecou. E que pecar é errar o alvo. É quando você e eu decidimos viver por essa nossa sabedoria humana, seguindo a nossa vida, seguindo a nossa história, a nossa forma de viver. E a palavra conta que essa decisão que nós fizemos com o nosso livre-arbítrio, de maneira consciente ou não, fez com que a gente se afastasse da vontade de Deus. E isso nos levou ao que a Bíblia chama de pecado. E o salário do pecado é a morte. Morte por quê? Porque eu não estou mais na presença de Deus. A presença, o ambiente que eu e você nascemos para viver, a gente ficou afastado. É a mesma coisa de que você pegar um peixe e tirar ele da água, ele vai morrer, porque ele não nasceu para viver naquela outra atmosfera. Eu quero aproveitar esse momento e te fazer uma pergunta. Talvez você nunca teve o privilégio, a oportunidade de reconhecer a soberania de Deus sobre a tua vida. De reconhecer de que o tomar as decisões, o viver pela sua sabedoria, te levou para longe de Deus. Mas se hoje você ouve essa palavra e ela fala no seu coração, eu quero te dizer que isso não é um sentimento. Como nós falamos aqui, o Evangelho é poder de Deus. O Senhor preparou esse momento para falar com você aí aonde você está agora. Para poder dizer que esta morte do Espírito, Ele fez algo por nós, porque nós não daremos conta de voltar para o Senhor. Quando a Bíblia conta sobre Jesus, é porque quando eu e você nos afastamos de Deus, mesmo que de maneira inconsciente, a gente não daria conta de voltar. Esta morte do nosso espírito, nós não daríamos conta de devolver a vida para nós mesmos. Mas a palavra diz que o nosso Deus se importou, e é por isso que Ele enviou Jesus. Essa boa nova, essa mensagem de libertação que está na cruz, é a minha morte e a sua morte, para poder pagar o preço desse afastamento, dessa tomada de decisão que nos tirou da presença de Deus. E esse caminho que o Senhor proporcionou para nós, ao morrer na cruz por mim e por você, nos dá acesso a uma decisão. A palavra diz que aquele que crê no coração, que Jesus Cristo é o Senhor, e confessa isso com a sua boca, ele recebe salvação, ele volta à vida no Espírito. E como aquela moça, mais do que uma cura física, uma cura, uma ressurreição para o nosso espírito. O Senhor está te chamando para isso hoje. E se você toma essa decisão comigo, há algo muito simples, justamente para que ninguém se glorie, não há poder nenhum em nós. O poder é de Jesus, o poder é de Deus. Na cruz do Calvário Ele morreu a minha morte, a sua. Eu só preciso crer no meu coração, reconhecer que eu pequei e que meu pecado me afastou de Deus, mas que eu desejo voltar a Ele. Voltar a ter uma vida com Ele. E quando eu confesso isso com a minha boca, a palavra diz que é a salvação. Eu tomei meu livre-arbítrio de novo e disse, Senhor, eu te quero. Então, onde você estiver agora, em qual época da sua vida, eu quero que você possa orar comigo, fazer comigo essa oração, dizendo assim, Senhor Jesus, eu hoje ouvi a Tua palavra. Eu ouvi a mensagem do Evangelho do Reino. E eu reconheço que o Evangelho é poder de Deus. Eu reconheço que eu sou pecador e que o meu pecado me afastou de Ti. Mas eu te peço hoje, Jesus, me perdoa. Me lava com o Teu sangue. Porque hoje eu Te recebo como meu Senhor e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. E eu sei que ainda que eu morresse hoje, eu já estaria em seus braços. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez ou se você se reconciliou com Jesus, eu quero declarar que a bênção do Senhor é sobre você. Que honra, que alegria poder dividir com você esse momento. Eu quero poder te abençoar ainda mais
Não porque há algo em mim, não, mas porque somos irmãos. Eu quero poder orar por você. Então você vai lá no nosso Instagram, Likeness, e me manda uma DM. Eu quero ter a honra de poder orar por você e te abençoar nessa sua nova trajetória de conexão de novo com o teu Criador, para viver esse evangelho de poder de Deus. Amém? E eu termino aqui agradecendo a cada testemunho, a presença de cada um que está aqui. E eu quero declarar em nome de Jesus, Senhor, obrigada pela tua palavra. Obrigada por esse evangelho de Deus, esse evangelho do reino que é o teu poder manifesto em nós. Pai, nós queremos viver isso não como uma história contada, Pai. Senhor, nós queremos viver isso como uma verdade da nossa vida diária. Que nós possamos viver esse evangelho que é poder de Deus manifesto em nós nos mínimos detalhes da nossa vida cotidiana. Na família, nas finanças, Pai, no nosso íntimo, pessoal, nos nossos relacionamentos, na nossa alimentação, na nossa vida contigo, na nossa vida com as pessoas, na maneira com que a gente age, não por padrão humano, mas por uma mudança de dentro para fora, por verdadeiramente viver esse poder, que nos faz pisar numa água, Pai, que nos faz entrar diante de um mar, o mar de cada situação da nossa vida. Deus, eu oro em nome de Jesus para que o teu poder se manifeste, Pai, e aonde a gente não tem conseguido ainda crer o suficiente. A tua palavra diz que a fé é um dom que o Senhor nos dá. E que nós podemos pedir a ti que o Senhor nos dá sem limite. Assim como o Senhor nos dá sem limite a sabedoria, o Senhor dá a cada um de nós uma porção de fé. Pai, nos ajuda a responder a essa porção. A todos o Senhor já deu. E Pai, a tua palavra diz que basta um grão de mostarda. Uma fé deste tamanho. Mas não só porque ela é uma semente pequenininha, mas porque o grão de mostarda, ele é tão pequeno, mas ele quando é plantado e ele cresce, ele vira, Senhor, algo estrondoso, grandioso, poderoso. Que assim seja, Senhor, a tua semente de fé em nós. Que nós possamos viver esse evangelho do reino diariamente, em cada hora da nossa vida, Pai. Eu abençoo, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos aqui, a família, Senhor, a casa, os sonhos, as finanças. Pai, eu declaro em nome de Jesus que cada um de nós possamos ser a manifestação sua nessa terra, vivendo o evangelho do reino, que é o teu poder em nós, em nome de Jesus. Amém? Amém. Abençoa você que está aqui no Instagram, abençoa você que está aqui no Meet, abençoa você que vai ver no YouTube, abençoa você que vai ver a gravação. É uma honra poder compartilhar a palavra com você. Eu desejo que o Senhor alcance o teu coração, a tua casa, a tua família e que você verdadeiramente viva uma vida diária cheia do poder desse evangelho. Amém? Em nome de Jesus. Um super beijo. Alguém tem mais alguma coisa para dizer? Se tiver, já abre aqui, já me conta. Se não, tamo junto. Coraçõezinhos também. É uma alegria estar aqui. Amo vocês de coração. Amém? Deus abençoe muito. Fiquem na paz. Deus abençoe, tamo junto. Aê. E convida amigos, tragam amigos pra cá, chama a galera, beleza? Valeu.